Dando continuidade à programação, a gente vai dar início ao terceiro painel, que tem como tema saúde mental, assédio e violência no ambiente de trabalho na tecnologia. Este é um momento de extrema importância dentro do nosso encontro, um espaço necessário para abordarmos com responsabilidade e também com sensibilidade temas que impactam diretamente a vida, a dignidade e o bem-estar das trabalhadoras e trabalhadores do setor. Falar sobre saúde mental é reconhecer que o ambiente de trabalho precisa ser, antes de tudo, um espaço seguro, respeitoso e principalmente saudável. É enfrentar o assédio e as diversas formas de violência, muitas das vezes silenciosas ou naturalizadas. É um passo fundamental para construirmos relações de trabalho mais justas e humanas. Neste painel, teremos a contribuição de especialistas e profissionais que atuam diretamente nessas questões e que trarão reflexões essenciais sobre os desafios enfrentados no cotidiano, especialmente pelas mulheres na tecnologia, além de caminhos possíveis para a prevenção, o enfrentamento e a transformação dessa realidade. Vamos discutir desde o impacto da cultura organizacional até os mecanismos institucionais de denúncia, passando por práticas que promovam ambientes mais acolhedores, éticos e responsáveis. Então, convido ao palco as participantes desse terceiro painel, por favor, Maria Auxiliadora Camargo Marques. Quero convidar aqui no palco também a doutora Bárbara Baracho. Convidamos a todas para participar desse painel. Para mediar, eu convido a diretora Priscila Sena. Boa tarde a todas. Bem-vindas mais uma vez e agora a mediar esse painel. É uma grande honra estar aqui com vocês. Nosso objetivo é promover uma reflexão profunda, acolhedora, sobre experiências vividas, abordando as questões essenciais como cultura corporativa tóxica, violência simbólica e invisível, equidade salarial, desafios da maternidade e o impacto do assédio na saúde mental, bem como mecanismos institucionais. Esperamos criar espaços seguros para diálogo, trocas de vivências e construção nas alternativas mais humanas de um setor mais justo. Mais do que diagnosticar problemas, queremos avançar com soluções, fortalecer práticas institucionais, promover culturas organizacionais mais saudáveis, garantir que a tecnologia seja digna para caminharmos juntas. Para essa conversa, temos duas convidadas incríveis, compartilhando suas experiências, suas trajetórias juntamente com as diretoras do SINGPD. É uma honra poder contar com vocês. No painel, é uma honra poder contar com a doutora Bárbara Baracho, procuradora do trabalho, coordenadora e co-dignidade na Procuradoria Regional do Trabalho, vice-coordenadora adjunta da co-dignidade bienal de 2026-27, bacharel em Direito da Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito do Processo do Trabalho da Universidade Estácio Sá e especialista em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera. Contamos também com a nossa convidada, Maria Auxiliadora Camargo Marques, a nossa Mara, coordenadora do programa Soft Skills, Saúde Mental, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas junto ao SINGPD, a FENAT e o nosso SINGPLAY. Psiquiatra, pedagoga, especialista em Educação Corporativa e Desenvolvimento Humano Aplicado em ambientes profissionais. Traz a perspectiva sensível e experiente sobre saúde mental e realização no ambiente do trabalho corporativo. Para abrir esse painel, as nossas painelistas terão 15 minutos para explanar e compartilhar as suas experiências. Ao longo desse tempo, faltando 2 minutos, eu faço a intervenção para vocês, tá bom?
Agora eu convido, na nossa primeira painelista, a doutora Bárbara para iniciar a sua exposição. Bem-vinda. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, estar assim num espaço cheio de mulheres, né, para a gente debater essa questão, conversar sobre essa questão. E espaços como esse são muito importantes, né, em todos os locais, empresas e principalmente também dentro do sindicato, que é um ator social muito importante para a sociedade, para que a gente consiga avançar nos direitos sociais. Eu sou Bárbara Baracho, sou procuradora do trabalho. Atualmente eu sou coordenadora da Cor de Igualdade, que é exatamente uma das coordenadorias internas do Ministério Público do Trabalho, que traz exatamente essa perspectiva de lutar contra as discriminações nas relações de trabalho. Então a gente trabalha com a temática de pessoas com deficiência, pessoas negras, comunidade LGBT, né? E a prática do assédio também é um assunto ainda muito presente, infelizmente, né, para a gente trazer aqui e estar tratando, para a gente lutar contra. Nessa experiência que a gente tem vivido pelo Ministério Público do Trabalho, eu quis hoje trazer também um dado muito importante, que a gente tem observado que anualmente vem se aumentando o número de denúncias, né, que nós recebemos pelo Ministério Público do Trabalho sobre essa questão de assédio moral, assédio sexual dentro das empresas. Né? Então a gente percebe que é um assunto ainda muito presente e que as pessoas estão cada vez mais conscientes e sensibilizadas de como procurar ajuda, de como lutar e de perceber quando sofre esses tipos de situação. Então, para começar assim, essa minha explanação, eu queria conceituar, né, a questão do assédio moral. É um conceito que é um tanto amplo, mas ele tem um recorte mais específico que é importante que a gente traga. O assédio moral são aquelas condutas que são tidas como abusivas, que você percebe que não é condizente com o ambiente de trabalho, um ambiente social que ultrapassa, né, a boa conversa, o bom tratamento dentro de qualquer espaço. Não é diferente nas relações de trabalho. Esse assédio moral são aquelas condutas que ela afronta a dignidade da pessoa, que ela até mesmo muitas vezes atinge até a própria integridade física e também aquela integridade psicológica dessas pessoas. Quando a gente fala assim, desse tema assédio moral, a gente percebe que a maior parte das pessoas que sofrem esse assédio moral são as mulheres, muitas vezes. E o porquê disso? A gente sabe que a discriminação é uma das formas, né, de motivos de se praticar o assédio moral. Quando eu fui convidada para fazer parte aqui dessa conversa, dessa roda, pensando na questão das mulheres, então quis trazer bastante esse recorte da mulher na sociedade, é importante que a gente perceba que as mulheres, elas possuem diversas barreiras, elas não possuem, elas são atingidas por diversas barreiras. Não só aquelas barreiras que a gente chama como barreiras, né, que a gente intitula como segregação vertical, que é aquela não se conseguir alcançar postos de trabalho de gestão, de presidência de uma empresa, de liderança de um grupo, como também essa segregação horizontal, que é exatamente aquela que atinge a impossibilidade, muitas vezes, das mulheres estarem ocupando determinadas funções, determinados trabalhos, porque tem um estigma de que aqueles trabalhos não são para mulheres, eles não podem ser desenvolvidos por mulheres. E isso é extremamente errado, isso é discriminatório, é um pensamento que a gente tem que estar constantemente banindo. E, tratando do setor da tecnologia, né, a gente sabe, inclusive por dados, de que é um setor, né, como, por exemplo, a área de engenharia, setor de exatas, que você percebe que há ainda uma ausência muito grande das mulheres. E por que isso acontece? Isso não é por falta de qualificação, isso não é por falta de vontade dessas mulheres estarem nesses espaços, mas muitas vezes porque elas são impossibilitadas de estarem nesse local. Muitas vezes por uma discriminação direta, que é aquela que você percebe de cara que você está sofrendo aquela discriminação, que você vai para uma entrevista de emprego e você percebe que você já teve um olhar diferenciado por você ser uma mulher, né? Até como a nossa painelista anterior estava falando sobre essa questão, de que você já se sente amedrontado, ou tem muitos homens aqui, caramba, sou só uma mulher aqui, como vou chegar nesse, como eu vou alcançar esse posto de trabalho?
E isso acontece também, muitas vezes, de forma indireta, que é aquela que você não ficou ali explícito, aquela discriminação, mas que você vê ali em situações, até mesmo no dia a dia, né? Seja na entrevista de emprego, seja de você estar nos espaços ali naquela empresa e de você ser desqualificada, ou de a sua palavra, né, a sua ideia não ser levada a sério. E às vezes, quando um homem fala a mesma coisa, ele é levado a sério, aquela não só levado a sério, como aquela ideia que ele traz, as pessoas aplaudem e né, se apropria dessa ideia que aquela mulher deu. Então, são discriminações em alguns setores específicos que a gente ainda precisa lutar muito. Infelizmente, ainda a sociedade brasileira, no mundo inteiro, ainda é muito machista, muito misógina. Então, isso não é só nas funções, né, de exatas, essas funções que a gente entende, por exemplo, função de motorista. Raramente você encontra um motorista de ônibus, uma pilota de avião, né? Muitas pessoas se sentem, às vezes, até com medo, né? Poxa, já fica aquela tensão, né? De achar que, poxa, ali é uma mulher. E isso acontece em diversos setores da sociedade. E a gente percebe que essas práticas, né, querem sempre conduzir as mulheres para esse espaço, para essas funções de servir, de cuidar, que são exatamente aquelas funções que não são tão bem reconhecidas socialmente, não são tão bem remuneradas, então colocam sempre nesse sublugar, né? E um ponto também muito importante que a gente percebe, que eu acho que também traz muito esse estigma, esse preconceito, essa discriminação, é a questão das mulheres poderem engravidar, poderem querer gestar, ter filhos, né? Hoje em dia, obviamente, cada vez mais as mulheres estão livres para escolher se querem gestar, se não querem. Isso é uma liberdade que cada vez mais nós mulheres nos empoderamos e nos fortalecemos. Mas a gente percebe que essa questão muitas vezes é vista pelo setor empresarial, pelo setor econômico, como um empecilho para oportunizar aquelas mulheres de conseguir outros postos, de você subir naquela empresa. Então, tem dados hoje em dia que trazem exatamente essa perspectiva de que chega um momento, determinada idade, que o homem ele ascende rapidamente na carreira, enquanto as mulheres são estagnadas, né? Elas param, né? Exatamente por essa questão, esse medo da sociedade dessa gestação, dessa criança. Mas é importante que a sociedade tenha um olhar e perceba que é uma responsabilidade coletiva, não é só daquela mãe, né? É esse olhar e essa atenção e esse cuidado. Esse ponto, que é um ponto que é muito importante, a questão da licença maternidade, dessas discriminações que envolvem as mulheres, ela precisa sair para ter aquele cuidado. Quando ela retoma, muitas vezes ela ou coloca alguém no lugar dela, ou ela é desqualificada, poxa, já não tem a mesma atenção de sempre, já não consegue fazer determinadas atividades que tinha antes, né, quando trabalhava antes de gerar esse filho, ou de adotar esse filho, enfim, de querer ter, né, aumentar a sua família. E isso é muito presente, e isso acaba dificultando que essas mulheres permaneçam e consigam alcançar e até mesmo se sintam impossibilitadas. Acha que aquilo é impossível se você chegar, porque realmente parece ser impossível, porque tudo caminha contra, né, nós, quando a gente tenta chegar em determinados locais. Isso a gente percebe não só, né, no setor empresarial, mas até mesmo na minha instituição, nas outras instituições, é isso, as mulheres em qualquer lugar passam por isso. Principalmente quando a gente pensa na questão da interseccionalidade, né, que são aqueles atravessamentos que vão se multiplicando nas mulheres, nessas pessoas que são discriminadas por diversas questões, como as mulheres negras, as mulheres que são pessoas com deficiência, as mulheres trans, as pessoas, a questão do etarismo também, as mulheres mais idosas, né, que já chegaram que o Brasil ser idosa é a partir de 60 anos, né, chegaram nessa idade e as pessoas já acham que não vamos descartar, não vamos mais, nós queremos inserir outras pessoas nesse mercado. Então, a gente percebe que essas mulheres, nós mulheres, estamos sempre nessa linha de frente, né, desse local de discriminação. Isso não é de um setor específico, isso não é de um ponto específico, é social, é mundial.
infelizmente, a gente tem que estar em constante observação e sempre precisando se impor, se colocar, estar ali presente, e a gente não precisava passar por isso, não é culpa nossa, né, essa questão. A gente precisa estar sempre nessa linha de frente, sempre sendo vista como, caramba, ela é uma pessoa brava, ela é firme, e quando o homem faz essas mesmas atitudes, tem esse mesmo tipo de postura mais firme mesmo, de colocar os seus direitos, de saber quais são os limites, não é visto dessa forma, muito pelo contrário, é visto como algo positivo, né? Como, caramba, esse homem é um cara que tem brio, tem força, né? Tem muito esse ponto. E todo esse contexto que a gente traz de discriminações, tudo isso acaba acarretando esses assédios na empresa, porque são esses olhares, são essas desqualificações, são esses escanteamentos que as mulheres muitas vezes sofrem, né, que caracterizam práticas de assédio moral, né? Então, é um tema que é muito rico, né, de debate, é um tema muito presente que a gente tem que estar em constante observação, e a gente percebe que para a gente tentar prevenir essa questão do assédio, tanto que é importante que traga um dado de que a legislação, né, trazendo assim para a parte jurídica, a legislação que traz essa proteção contra as práticas de assédio moral, aquelas que são expressas contra essas práticas ainda são muito recentes. Infelizmente, ainda é algo muito recente essa colocação de forma expressa, proibição de assédio moral, de práticas como essa. Uma dessas mudanças recentes que foi muito importante é a questão da NR1, que tem sido muito falada, né, que trata exatamente daquela questão de você hoje em dia perceber que a saúde não é só a saúde física, né? Os fatores de adoecimento não são só aqueles fatores físicos, biológicos, mas também o psíquico, né? Então, hoje em dia, as empresas, os setores econômicos, o setor público, precisa ter uma busca de um ambiente de trabalho saudável, inclusive com a questão da CIPA, as empresas que são obrigadas a ter CIPA, que elas têm que ter esse olhar específico para a saúde do trabalho, para saúde psicológica, saúde mental, que a gente sabe que infelizmente atinge muito mais as mulheres, essas pessoas que são, né, possuem esses fatores que discriminam, que vulnerabilizam, não que elas são vulneráveis, não, mas a sociedade vulnerabiliza essas pessoas. Então, essa questão, esse debate, né, é um dos pontos que a gente percebe também do aumento do número de denúncias. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais se empoderando e sabendo a quem recorrer, sabendo que aquela atitude, não, essa atitude não está certa, né? Partilha com um colega, poxa, realmente, isso aqui não está certo, e você se apropria daquilo para se empoderar e não, eu vou atrás de questionar isso e de tentar mudar. É tanto que uma das perspectivas, né, que eu sinto que o setor econômico ainda tem muita reticência, mas que esse setor também pode olhar por outro lado, né, de você ter um ambiente de trabalho saudável para trazer uma maior produtividade, é a questão de se você ter também canais de denúncia interno, que é uma prática que muitas empresas às vezes têm esse medo, né, o setor econômico, de ter esse medo de exatamente, não, eu vou me expor, fazendo um canal de denúncia, mas muitas vezes isso evita que situações de assédio moral, ou assédio sexual, ou práticas discriminatórias cheguem, por exemplo, para punições mais drásticas, cheguem para uma investigação junto ao Ministério Público do Trabalho, onde a gente vai ajuizar o inquérito, vai entrar com o inquérito civil ou ajuizar uma ação civil pública com medidas muito mais drásticas que muitas vezes, tendo um setor específico que cuide desse meio ambiente, pudesse já resolver aquela questão e perceber que ali há realmente um erro que precisa ser ajustado e que precisa ser trabalhado. E até para me encaminhar aqui para o meu final, que eu já estou nos últimos minutos, é um assunto que, né, a gente pode falar o dia todo, que ainda é muito, muito frutífero, assim, é muito importante que também a gente tenha consciência da questão também que as mulheres têm a dupla jornada de trabalho. Né? A gente sabe que nós mulheres precisamos, né, fazer esse trabalho fora para a gente ganhar a nossa renda, conseguir ter a nossa independência financeira, sustentar a nossa família, mas que a maior parte dessas mulheres muitas vezes são aquelas que são responsáveis pelos cuidados de casa, pelos cuidados não só práticos da casa, mas até mesmo dessa manutenção da saúde mental da família, desse acolhimento, dessa sensibilidade.
Então, é um peso, né, que essas mulheres, nós mulheres, carregamos diariamente, que acabam muitas vezes nos desestimulando e nos colocando para baixo, mas que nós aqui, por exemplo, com encontros como esse, mulheres, né, que já vieram aqui, fizeram falas, vocês que trabalham nesse setor e sabem como é difícil, isso é muito importante, vocês permanecerem nessa luta atenta, nessa observação de que é importante se manter na luta e que existem setores, existem órgãos públicos que vocês podem procurar para trazer as suas questões e realmente se buscar uma solução, porque isso não pode ser normalizado e isso tem que ser, sim, combatido diariamente. Obrigada, doutora. É muito rico, né? Pouco tempo para falar de um assunto tão vasto. Mas agradeço a explanação. Agora, em seguida, a gente quer ouvir a Maria Auxiliadora Camargo Cruz. Obrigada, gente. Eu vou precisar do passador de slides. Mas, gente, é uma honra muito grande estar aqui para falar sobre um tema que, na minha perspectiva, ele não é um aspecto corporativo, não é apenas psicológico, obrigada, e não é apenas jurídico. É um tema político. Saúde mental, assédio e violência no trabalho. Porque o trabalho não é neutro. Vocês concordam comigo? Então, gente, a minha ideia é trazer para vocês uma fala que mostre um pouco da minha trajetória de escuta, né, e compromisso com quem vive na prática esse tipo de violência, às vezes velada, às vezes calada pela nossa própria gaiola mental, que a gente acaba criando como um escudo de proteção, como uma armadura, onde a gente se investe de uma situação de uma vulnerabilidade que a gente não quer se expor, a gente não quer mostrar um lado de fragilidade. Então, essa minha trajetória nasce um pouco dessa realidade de trabalhadores e trabalhadores, e não apenas uma teoria, né, de uma teoria psicanalítica ou de uma teoria social, né? Então, a ideia é que essa pauta é uma pauta de direitos humanos, né, que traz para a gente uma questão de sustentabilidade e responsabilidade empresarial. Toda vez que a gente imagina que alguém sofre algum tipo de violência, direta ou indireta, essa questão acaba afetando as pessoas. Talvez eu seja repetitiva em alguma das minhas falas, porque todos já falaram divinamente a respeito da questão, mas de todo jeito eu preparei uma apresentação. Quando eu perceber que está muito redundante, eu vou passando para frente, vocês me perdoem. Fala por último desse ônus, né? Mas é isso, eu começava dizendo para vocês que o trabalho não é neutro. Por que o trabalho não é neutro? Porque ele distribui ou concentra. Distribui ou concentra poder, oportunidades, reconhecimento e dignidade. Então, nós não podemos imaginar que quando eu vou para o meu trabalho, eu posso sofrer qualquer tipo de pressão que não seja algo que está deliberadamente escolhido por mim. Mas, Mara, será que a gente escolhe o tempo todo as coisas que acontecem no trabalho? Claro que não. O trabalho, gente, é um espaço central de vida, onde a gente constitui a nossa identidade, as nossas relações e a forma como eu vou me relacionar com o mercado de maneira geral, a forma como eu vou desenvolver a minha relação econômico, social, financeira. E a gente passa muito tempo trabalhando. A gente passa as 8 melhores horas dos melhores anos das nossas vidas no nosso trabalho. E quando a gente pensa nisso,
A gente tem que imaginar que o ambiente de trabalho, ele tem que me trazer dignidade, ele tem que me trazer satisfação, ele tem que me trazer realização. E quando isso adoece, quando o ambiente de trabalho adoece, adoecemos todos nós. Adoecem nossas famílias, adoecem nossos sonhos, os nossos propósitos e as nossas relações. Cuidar da saúde mental no trabalho é, então, cuidar da vida como um todo. É muito mais do que a gente possa imaginar. E as mulheres, nesse aspecto, elas são, de alguma forma, mais pressionadas. Como todas já disseram, de forma perfeita, a jornada dupla, tripla, atavicamente trazida na nossa cultura pelas mulheres, faz com que a gente tenha uma carga mental e emocional muito maior em relação ao homem provedor, atavicamente provedor, não é? E qual que é a raiz desse problema? Quando a gente fala do ambiente de trabalho, eu percebo que a cultura corporativa tem papel predominante. Essa cultura corporativa, ela pode ser tóxica ou ela pode não ser tóxica. Quando a cultura corporativa é tóxica, ela é construída a partir de uma normalização de algumas questões. A primeira delas é o excesso de trabalho. A gente acha que quem tem muito trabalho é muito competente. Será? As jornadas começam a exceder o limite humano de realidade, onde eu possa efetivamente ter espaço na minha vida para viver as coisas que eu quero viver, as coisas que eu estou plantando viver, né? É a competitividade extrema que se estabelece entre as pessoas como estratégia corporativa, né? É a questão da comunicação agressiva, da comunicação que chega nas pessoas sem clareza, com cobrança excessiva, né? E as lideranças que valorizam, então, esses resultados acima das pessoas. Gente, uma corporação, ela é formada por pessoas. Então, quando eu coloco a cultura corporativa, o resultado do que vai ser o trabalho das pessoas que estão sob a minha égide, somente na questão resultados, eu estou cometendo uma toxicidade humana. O que esses ambientes produzem na cabeça das pessoas? E a gente está aqui falando para um público de mulheres. O medo, que já é alguma coisa que é um pouco incorporado à rotina feminina, a insegurança psicológica, e esse ciclo de violência, ele se retroalimenta. Em que medida acontece isso? Quando a cultura é tóxica, o assédio não é exceção, ele é sintoma. Ele é sintoma porque todas as coisas estão normalizadas, então é natural que essas coisas aconteçam e é natural que eu não denuncie. O silêncio mata. A pressão por performance, né, que a gente chama de lógica da exaustão, é uma coisa onde errar é proibido e péssima notícia, todos nós erramos, ou a melhor notícia, todos nós erramos, todos nós somos humanos, né? E pedir ajuda, gente, é visto como incompetência. Não. Diálogo. Todas as nossas painelistas falaram sobre diálogo. É a possibilidade que todo ser humano tem de recorrer ao colega, ao apoio, a quem ele quiser. Então é muito importante que a gente perceba que essa lógica da exaustão é alguma coisa que a gente vai naturalizando e a coisa vai se tornando um ciclo vicioso que vai deixando a gente num patamar de exaustão mental e leva, então, aos problemas onde, infelizmente, o Brasil é top 10.
é top 10 na ansiedade, é top 10 na depressão, é top 10 no burnout. E o que nós estamos fazendo com isso? O que nós precisamos fazer para que essas coisas não cresçam? As mulheres na liderança ainda são muito mais pressionadas. A exigência em cima delas é muito maior. E a cultura corporativa costuma penalizar mulheres assertivas. Assertivas não quer dizer bruta, quer dizer aquela que fala o que pensa. Mas não é muito legal para a mulher falar muito tudo o que pensa. O homem não. O homem ele é bravio, poderoso, tem um comportamento agressivo e as pessoas acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Precisamos dos homens aliados, como disse a Adriana no painel passado. A gente precisa de homens aliados. Eu não vou falar isso porque todo mundo já falou quais são as pressões internas, mas eu quero falar um pouquinho das consequências psicológicas, tá? Ansiedade, a gente já falou, irritabilidade, sensação de insuficiência. A gente acaba sentindo que a gente é menos. Exaustão emocional, perda de prazer e motivação. A gente para de querer fazer as coisas. Aquelas coisas que a gente gostava muito de fazer e que de repente a gente não quer mais fazer. Ai, não, dá trabalho. Ai, eu tô cansada. Ai, deixa para a próxima semana. A gente começa a perder a motivação pela vida. Isso não é legal. Essa desconexão das próprias necessidades. O que eu preciso para ser feliz? O que eu quero da minha vida? O que eu estou fazendo por mim? Estou fazendo pelos filhos, pela casa, pelos pais, pelos pets, pelo trabalho? E eu? Onde é que eu estou nessa parada? Vamos lá. A violência pode ser simbólica e invisível. Essa não causa hematomas, mas traz para a gente uma sensação de ineficiência, de não merecimento, que leva a gente para um patamar de sofrimento psicológico. É a questão da exclusão nas reuniões importantes. Ah, não, esse assunto não te pertine, deixa para depois. Né? A brincadeira inofensiva, né? Antigamente falavam muito das loiras, né? A loira burra, né? Uau! Desculpa aí, hein? A questão das microagressões, né, que acumulam esse desgaste emocional. Não, isso não é coisa de mulher, deixa para lá. Né? Isso é conversa de homem. E o silenciamento das ideias, como a doutora bem trouxe, ou silenciamento ou apropriação pelos homens daquela ideia que uma mulher trouxe. Isso violenta, isso é violência, gente. Tá? Isso corrói a autoestima e a confiança e esse senso de pertencimento. E todos nós precisamos nos sentir queridos, nos sentir pertencentes, nos sentir amados. Vocês não? O que a gente precisa é de um mecanismo de denúncia eficaz. E esse mecanismo precisa ser independente, ter protocolos claros, garantir proteção contra a retaliação, porque é por isso que as mulheres não denunciam os assédios morais e os sexuais, porque elas têm medo de retaliação. Ah, também você estava com uma roupinha bem provocante, né? Isso aí é alguma coisa que, caramba, vamos parar com isso e gerar consequências reais. Sem isso, gente, é apenas um papel. Muitas empresas têm canais de denúncia e os funcionários declaram como inoperantes. Nesse sentido, quero dizer para vocês que o SINDI-PD tem um canal de denúncia. Parabéns para vocês que criaram esse canal de forma anônima, onde a denúncia é feita e as coisas são tratadas de uma forma extremamente confidencial e profissional, levadas adiante como tem que ser. Parabéns, Antônio Neto, por mais essa. E eu pergunto agora, quantas violências são normalizadas no nosso cotidiano? Refletir, gente.
é um ato de resistência. Nós não podemos perder a nossa capacidade de indignação com coisas que acontecem no nosso cotidiano e que a gente vai passando por cima, passando por cima. A luta continua. Caminhos, alguns, hein? Promover segurança psicológica nas organizações, combater cultura de exaustão, parar com esse negócio de ter que ficar 200 horas trabalhando. Criar espaço de escuta ativa e diálogo. Lideranças humanas treinadas e responsabilizadas pelas consequências, enfrentamento das desigualdades, garantir segurança psicológica, eu já falei 2 vezes, é que precisa garantir 2 vezes, tá? E ter um canal de denúncia eficaz. Senão a gente não leva adiante, tá? Cuidar da saúde mental não é custo, é investimento e é estratégico para as empresas. RHs que estão aqui, por favor, levem a mensagem. A responsabilidade é coletiva. Ai, está acabando o meu tempo. Responsabilidade empresarial não é opcional, tá, gente? É uma exigência ética, é uma exigência social e é uma exigência estratégica. Empresas são comunidades humanas. Ou não? Falar de saúde mental, assédio e violência é falar de dignidade. E dignidade exige compromisso coletivo e não ações isoladas. Cultura não se declara, se pratica. E transformar o trabalho é transformar a sociedade. Quando falamos de saúde mental e tudo isso, falamos de direitos, de dignidade. Não existe inovação onde há medo. Mulheres têm medo de colocar suas ideias. Ai, será que vão achar que eu estou falando besteira? Para com isso. Não existe produtividade onde há violência. Não existe futuro onde não há cuidado. Transformar o trabalho é transformar vidas. Acabou meu tempo, eu vou lá para a última. Era a última já, que bom. Celebramos a força que transforma, desafios em avanço e talentos em impacto. Mulheres que inovam, lideram e inspiram, mostram todos os dias que a equidade não é apenas um valor. É o que impulsiona organizações mais humanas, criativas e preparadas para o futuro. Reconhecer esse protagonismo é afirmar que o sucesso coletivo nasce quando cada mulher pode crescer e fazer sua voz ser ouvida. Obrigada pela atenção. Obrigada pela excelente explanação. Queria agradecer a Mara, agradecer a doutora Bárbara, mas agora eu as convido a responder uma pergunta para cada uma delas, para a gente poder fazer esse debate ficar um pouco mais caloroso, né? Doutora Bárbara, a minha pergunta vai para a doutora. Doutora Bárbara, do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, quais são as formas de assédio e de violência mais recorrentes, especialmente aquelas que muitas vezes são naturalizadas ou relativizadas? É uma pergunta bem... Mas é como a gente estava falando, essa perspectiva, né, do que é mais presente, né? É esse assédio vindo da discriminação, né, desse olhar discriminatório para essas pessoas, né? Então, falando da perspectiva da identidade de gênero, é com todo esse peso que a sociedade coloca nas mulheres. Então, nesses ambientes de trabalho, é muito comum existir o assédio moral e a maior parte direcionado para as mulheres. É muito mais fácil você apontar o dedo para aquela que a sociedade coloca como mais vulnerável, mas na verdade é a sociedade que está vulnerabilizando aquelas mulheres. Então, nesse conjunto, assim, o que mais a gente tem observado, a gente não tem um dado preciso de temas, mas o que a gente mais vê é relacionado a discriminações, fatores realmente de discriminação de pessoas LGBTs, de pessoas negras. Então, são essas microagressões
né? Porque hoje em dia a sociedade está cada vez mais consciente, então você não vê tanto ainda, apesar de infelizmente ainda ver, aquela discriminação direta, que está muito escancarada, mas é aquela discriminação nas microagressões, naquele colocar para o lado, de você não participar, como a doutora Mara trouxe, não, esse aqui não é assunto para você, você vai estar só naquele espaço, né, de você ficar diminuindo, criando histórias por trás para diminuir aquela mulher, olha como ela a roupa que ela usa, né, como ela se porta nas festas de trabalho, como essa figura. Então, sempre o dedo está apontado para as mulheres, né, e para essas pessoas que, infelizmente, são mais vulnerabilizadas na sociedade, porque isso aí é o mais fácil de ser conduzido, né? Então, esse dado preciso a gente não tem, mas o que a gente mais tem observado é temáticas relacionadas a discriminações mesmo. E eu acho que também o que a gente mais observa é por essa falha que a gente está buscando, né? Infelizmente precisa vir uma legislação mais forte muitas vezes para vir o poder da lei para impor e as coisas mudarem, né? Não vem de forma contrária, infelizmente, mas a gente busca que venha e a gente construa uma cultura com menos discriminações, mas com essa presença maior dessas legislações, a gente tem visto e tem chegado mais para a gente, mas também a gente observa que as empresas que têm tomado as medidas adequadas, elas têm conseguido solucionar questões já internamente, sabe? De perceber o que está gerando aquela questão e buscar esse reparo rapidamente, né? E é como a doutora Mara trouxe, precisa ser um canal anônimo que realmente tenha esse respeito, porque muitas empresas, quando a gente conversa, elas trazem, não, doutora, é anônimo, e aí quando você olha, me mostra como é o canal, e aí você vê a pessoa, o primeiro dado, bota o número, aí o doutor, como é que é anônimo se o primeiro dado que a pessoa coloca é o número dela? Então, exatamente, é de entender que você precisa proteger aquela pessoa, você precisa acolher aquela pessoa, né? Você não pode revitimizar aquela pessoa, né? De entender e realmente trazer seriedade, né? Ter ali um programa específico que diga como é feita essa colheita, quem vai fazer a apuração, como é feita a apuração, os resultados dessa apuração, que muitas vezes acaba que aquela pessoa que fez a denúncia, ela também não tem depois um resultado do que foi. E ela fica, poxa, não funciona esse canal, não acredito nesse canal. Então precisa realmente de ter ali uma resposta para aquela pessoa que sofreu aquela violência, né? Então eu acho que são esse conjunto de fatores, né, relacionado a essa questão dos assédios, né? E também, que é um ponto muito importante, a questão do assédio sexual, que é muito presente, e que a gente sabe que nós mulheres, tanto no ambiente de trabalho quanto a gente cresce, né, dentro desse ciclo, dessa violência também sexual contra as mulheres. Então, são práticas, né, que violam, né, não só a integridade psicológica, mas também a integridade física dessas mulheres. Agora a pergunta para você, Mara. A partir da sua experiência em desenvolvimento humano e saúde mental, quais são os impactos mais profundos do assédio moral e da pressão constante dos resultados na saúde emocional do profissional de TI, especialmente as mulheres? O negócio é assim, gente, quanto mais eu não consigo processar as coisas que aconteceram comigo e colocar essas coisas de uma forma clara, mais eu vou colocando a sujeira debaixo do tapete, achando que isso, deixa pra lá, essas coisas vão se normalizar, essas coisas vão ficar tranquilas. Então, a pressão cotidiana acrescentada da violência, do assédio e da questão da pressão que a mulher tem pela própria jornada dupla ou tripla, acaba deixando a pessoa num estado de piloto automático, que a gente costuma dizer. Esse piloto automático é o quê?
É a forma como eu vou conduzindo a minha vida, sabe, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, na verdade, os anseios pessoais de realização vão ficando para trás. O que é que eu gosto de fazer que eu não faço há mais de um ano? O que eu gosto de fazer que eu estou deixando de fazer por mim? O que eu já identifiquei que eu preciso fazer na minha vida e que eu não consigo fazer? E que eu não levo isso a termo na medida em que eu não tenho tempo. Porque eu fico uma hora para ir no meu trabalho, uma hora para voltar do meu trabalho. Então, essas coisas precisam, de alguma forma, serem tratadas de forma global e de forma corporativa também, junto com as pessoas. Agora, espaços de acolhimento são coisas que a empresa pode proporcionar, busca de auxílio profissional e entender, de uma vez por todas, que todos nós somos vulneráveis, todos nós erramos e todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles. Em todos os aspectos, não somos perfeitos e não vamos ser. Então também tem que parar com a questão da própria gaiola mental de se colocar numa autocobrança exagerada, num padrão de culpa exagerado que a gente acaba levando a termo, né? Tem decisões importantes para fazer na vida. Os filhos ou o trabalho. Não é justo ter que decidir pelos filhos ou pelo trabalho. Eu tenho que ter espaço para que eu possa colocar em prática as coisas que eu acho importantes na minha vida. É um exercício físico, é um hobby, é uma leitura. Às vezes a gente quer ler, está tão cansado quando chega no fim do dia que não consegue, dorme na primeira página. Já aconteceu com vocês? Então é isso, eu penso que o efeito maior é quando a gente começa a acumular questões e não as leva a termo, não leva para tratamento, não leva para psicanálise, não leva para um terapeuta, não leva para um colega, às vezes um bate-papo com um colega. A gente precisa de áreas de descompressão. Quando a gente consegue sentir que a gente não está sozinho, a gente ganha outra força. Eu penso que é isso. Bom, para agora dar uma incrementada na nossa conversa, eu convido a todas vocês a assistir um vídeo, na verdade uma provocação. Pode rodar, por favor. Kátia, teu currículo é perfeito para a vaga que a gente tem aqui na empresa, que a gente é diretora. Obrigada. E qual a tua pretensão salarial aqui na empresa? 30% a menos do que qualquer homem no meu cargo. Ai, que maravilha, perfeito. Você não vai poder ser promovido, você sabe, né? Não, eu tô contando em ficar estagnada Não, nesse então, cargo o vídeo, enquanto os outros pessoal, homens da empresa vídeo. sobem. Mesmo os incompetentes. Perfeito para mim. Eu tô querendo fazer aquele perfil clássico mesmo, que todo mundo faz piadinha, que vira troféuzinho, enfim, aquela que todo mundo quer comer, que passa por mim me tocando. Você sabe que você vai ter que vir maquiada, de preferência bem vestida, não pode embarangar, engordar, evita. Eu tenho experiência em ser mulher da empresa. Eu acordo todo de 1 hora antes do que qualquer homem para passar rímel, blush. Enfim, tá nesse padrão de mulher comível que vocês definiram. Mesmo que tenham alguns homens que nem tomem banho. O importante é estar bonita, ser aquela da empresa. Excelente. A gente entra em contato com você então, assim que formalizar as coisas. Tá bem. Uma dúvida sobre o meu investimento. Você acha que esse decote é suficiente para você olhar o meu peito de canto de olho, achando que eu não tô vendo? Olha, eu gostei daqui, eu mesmo tinha dado umas 2 olhadas achando que você não tinha percebido, mas Eu reparei. comparou, né? É por isso que eu uso decote, para seduzir os homens e conseguir um aumento. Ou uma promoção baseada na sua sensação de que você vai me comer um dia. Você é bom, hein, garota? Gostei de você. Você quer que eu discorde de você para você falar que eu sou mal comida ou que eu tô de TR? Ah, hoje não. Não? Hoje tô de boa já. Então tá, qualquer coisa você me avisa. Aí eu aviso também meu ginecologista para eu não ficar grávida esse ano, para eu não trabalhar na sua empresa. Ah, por favor, agradeço. Ah, prazer. Tchau. Meninas, eu gostaria que vocês levantassem a mão com quem se identificou com um ou algumas das situações do vídeo, por favor. É forte. Bom, aproveitando esse momento, eu convido a diretora Sueli para compartilhar a experiência dela com o vídeo, por favor.
Pri, um dos temas que o vídeo abordou aí foi a questão da desigualdade salarial. O SINDPD e a FENAT vêm discutindo essa pauta de forma coletiva, a fim de promover um ambiente de trabalho mais digno e humano. Todos os dias, mulheres lutam por reconhecimento, remuneração justa e oportunidades iguais. Mas o que ainda vemos são mulheres ganhando menos, mesmo entregando os mesmos resultados. Isso dentro da empresa, mas fora dela, ainda muitas mulheres assumem uma outra função, como de ser mãe, por exemplo. A Adriana, mãe do Gabriel, vai falar um pouquinho sobre a maternidade. Jornadas duplas e triplas. Como não valorizar as mães? Entretanto, a maternidade ainda impõe a mulheres o desafio de conciliar responsabilidades pessoais com a carreira, filhos, muitas vezes cuidado com os idosos, e isso pode impactar as oportunidades de crescimento profissional e reconhecimento. Nenhuma mulher deveria ter que escolher entre ser mãe ou evoluir profissionalmente, ter medo de levar o seu filho ao médico quando ele adoece, ficar constrangida quando é uma reunião escolar e pedir para sair mais cedo porque gostaria de acompanhar o seu desempenho, participar da vida do teu filho. Isso não a torna incapaz, pelo contrário, as mulheres elas têm muitas funções, mas o de ser mãe é uma das maiores dádivas que tem nessa vida. E ela tem muito que lutar, então ela vai ser uma excelente profissional, porque tem alguém lá na casa dela esperando por ela e dependendo dela. Então, vocês mulheres, não fiquem pensando nisso, pois nós conseguimos tudo. E isso acarreta o quê? Crises de ansiedade, depressão, e a Sandra vai falar um pouquinho para nós sobre a sua experiência. Olá, então, eu vou falar da experiência que a gente vive todos os dias, infelizmente, no SINDPD. É muito triste para mim, tá? Quem me conhece, acho que tem muita gente que me conhece no pessoal e sabe como eu sou emotiva, eu sou sensível. Então, se depara uma mulher sentada na minha frente para um atendimento, que nós tratávamos de acolhimento, né? E ela chega fragilizada, doente, e não teve oportunidade de ser vista nessa condição dentro da empresa. Às vezes até ela não procura outras instâncias da empresa por medo de retaliação, como já disse a Mara, disse a doutora Bárbara, e ela acaba se fechando naquele sofrimento silencioso, tá? Porque ela não consegue enxergar dentro da empresa alguém que possa ajudá-la, tá? Fazendo um recortezinho rápido, dentro do que a doutora Bárbara falou, as empresas precisam se preocupar com isso. As empresas precisam ter canais que escutem essas pessoas, que identifiquem, tá? O que eu tenho visto, infelizmente? Gestores, em vez de enxergar que o seu profissional está passando por uma situação difícil, que ele está doente, que ele não está rendendo porque ele está com algum problema, ele não consegue dormir, a pressão é muito grande. Em vez disso, ele acaba pressionando mais, tá? Essa semana eu atendi uma profissional que eu quase chorei com ela, porque ela me disse assim: Sandra, era minha amiga, a minha gestora que está hoje no cargo, e ela está acabando comigo. Tá? Isso me entristeceu muito, porque a gente está brigando para pôr as mulheres no poder, para pôr as mulheres em posições melhores, e quando ela chega lá, em vez de ela puxar uma ou puxar todas, ela pressiona. Ela entra no corporativismo da empresa, onde a demanda é grande e onde a pressão é maior ainda, e que causa aquele sentimento de fragilidade nas mulheres, aquele sentimento de impotência. Tá? E ficam sofrendo silenciosamente, até que elas acabam se adoecendo mais, não se afastam para tratar da doença por medo de perder o emprego, né? Às vezes até eu escuto pessoas falando assim: eu não podia deixar minha equipe na mão. Eu falo: mas você estava doente, você precisava se cuidar. E o que a empresa faz? Ela sai de licença por algum tempo, 15 dias, quando ela volta, a empresa demite, porque fala: opa, peraí, essa daí foi boa forte. Ela vai me dar problema ali na frente, tá? E um detalhe, doutora, o que eu senti é que nesses últimos meses, 2 meses, não sei se é porque a NR não está chegando, parece que as empresas estão querendo limpar. Todo mundo que está doente está sendo pressionado, está sendo demitido, tá? O absurdo dessa semana, eu não vou falar empresa porque é antiético, mas uma grande empresa de TI
mandou uma moça embora, doente, que a própria médica do trabalho deu como inapta a demissão dela. Foi terrível, mas ela já está readmitida, já foi reintegrada, e o SINDI-PD não deixa isso barato, tá? A gente tem um corpo jurídico muito, muito eficiente, e nós, diretoras, nós somos preparadas para isso. Então, a dor de vocês é a nossa dor. Então, a gente vai tentar ajudar o que mais a gente puder, tá bom? Obrigada, gente. Que essas palmas sejam para aquelas mulheres que estão sofrendo hoje e que ainda não conseguiram chegar no sindicato para a gente atender, tá? Isso causa o estresse, o sofrimento silencioso, a depressão, e isso pode levar o que a gente está vendo, doutora, está acontecendo muito, a história do burnout, né? Então, eu vou pedir para minha amiga, Isabela, eu já estou muito emocionada, já estou aqui tremendo, pus o sentimento para fora, o desabafo, e ela vai me ajudar aqui complementando a minha fala. Obrigada, querida. Isso mesmo, Sandra. Vocês já foram tão abordados aqui nesse painel, saúde mental, assédio e violência no ambiente de trabalho, na tecnologia, é um assunto muito amplo, tá? E o estresse vivido pelas mulheres no vídeo, somado à pressão, ao assédio e à falta de apoio, cria um terreno fértil para o burnout. Quando esse desgaste se torna parte da rotina, o adoecimento deixa de ser exceção e passa a ser uma consequência. Na área de TI, as jornadas extensas, pressão por resultados, a falta de conhecimento, contribuem para o burnout. Como eu disse, é um assunto muito vasto aqui, a gente poderia falar horas, né? Mas assim, se eu puder dar um conselho nesse momento, se conecte consigo mesma e saia da constante pressão interna e externa. Marque um encontro com você mesma e pratique algo para se amar. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Gostaria de saber da doutora Bárbara se ela tem algo a complementar. Eu acho que trazer um pouco do que vocês trouxeram, né, dessa coisa do burnout, uma lembrança também, ou uma reiteração dessa informação. É muito importante que vocês saibam que o adoecimento mental, ele é um acidente de trabalho. Então, sendo um acidente de trabalho, essa pessoa, ela não pode ser demitida, ela tem 1 ano de estabilidade no emprego, né? Então, é importante que a gente também se empodere desses direitos, do que a gente tem ao nosso acesso, para que a gente possa lutar e conseguir mudar essa questão. E aí, também, queria parabenizar assim, o sindicato por esse evento, por essa ideia, né, com essas mulheres. É muito importante esse compartilhamento, né, de mulheres, das suas vivências, porque a empatia move. E a criação também do canal de denúncia, eu não sabia, mas também é muito importante que o sindicato, por ter esse papel tão importante nos direitos trabalhistas, é um ator social com muita legitimidade, que precisa realmente estar ali do lado dos trabalhadores, né? Então, percebo que o sindicato de vocês é muito forte nesse aspecto, e ter esse canal de denúncia é mais um instrumento que vocês podem utilizar para buscar, né, essa reparação e esse acolhimento. E além desse, também eu queria registrar que existem os canais de denúncia do Ministério Público do Trabalho. Você pode fazer as denúncias de forma anônima, sigilosa ou então de forma expressa, né? Então, basta colocar no Google o canal de denúncia do Ministério Público do Trabalho, você faz denúncia de qualquer lugar do país, você pode ir presencial nas sedes do Ministério Público do Trabalho, que você também vai ser acolhido, para que também a gente possa ter ciência dessas situações e também fazer o nosso papel enquanto instituição fiscalizatória, para que a gente mude cada vez mais essa cultura que está tão presente, infelizmente, ainda na nossa sociedade e que tem cada vez mais adoecido as pessoas. Mara, gostaria de dar uma palavra? Eu quero, sim, agradecer a oportunidade, a confiança que o SINDI-PD tem tido com relação ao trabalho que a gente está desenvolvendo, e que a gente tenha a certeza que nenhuma de nós está sozinha, né? Que a gente tem umas outras e que a coragem de uma de nós fortaleça a coragem de todos, porque nós estamos todos no mesmo barco e que juntos somos muito fortes, juntas somos muito fortes. Obrigada, Antônio Neto, obrigada, Priscila, e obrigada a todos
as diretoras aí que nos apoiam sempre no trabalho, no desenvolvimento disso. Doutora Bárbara também é fantástica, muito obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada, Priscila. Obrigada, Mara. Bom, agora vamos finalizar assistindo um pequeno vídeo com uma mensagem gostosa. Jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg nytt jobbsted. Jeg tenkte at jeg skulle møte de blå banene i denne klassen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den? Nei. Annet. Blå i den. Men nå skal dere få belønningen deres. Er dette blå? Ok, nå kan dere betegne det. Jeg fikk Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Jeg jobber helt litt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi bruker for like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Nå har vi det. Bom, agora eu queria ouvir de vocês, se alguém tem alguma pergunta para fazer para uma das nossas duas painelistas. É que a gente não consegue ver, tá? Se você quiser se levantar, dizer seu nome, por favor. Meu nome é Edneia, eu trabalho no Bangladesh. Se puder falar perto do microfone. Não sei qual foi de vocês que disse que saúde mental, doença mental é acidente de trabalho. A doutora Bárbara falou sim. E como que é que isso é mostrado para a empresa? Se a gente sai no auxílio doença, quando tem uma doença mental. Entendeu a pergunta? Sim. Ele vai ser configurado como um acidente de trabalho porque ele foi decorrido, você conseguir provar um nexo relacionado ao trabalho. Então, por exemplo, um dos pontos que eu até não trouxe da questão do assédio é exatamente o assédio por essa gestão por estresse, que é exatamente aquelas metas, né, que você percebe que não é aquele assédio direcionado para uma pessoa, mas é de toda a organização para todos os trabalhadores. Então, tem situações que você consegue aferir, você consegue comprovar, e tudo depende do caso concreto, baseado, por exemplo, de você demonstrar como é a dinâmica de trabalho. Há um número de afastamentos,
né, num curto período de tempo. Então, depende do caso concreto, você, quando entra com ação relacionada a essa questão de acidente do trabalho, é uma ação individual que você precisa trazer as provas, mas você tem que robustecer com esse tipo de informação e cada vez mais com esse reconhecimento também, que o burnout está cada vez mais presente, que a saúde mental das pessoas realmente está cada vez mais debilitada, mais afrontada. Então, são formas de você conseguir comprovar. Porque muitas vezes, quando você tem um afastamento nesse sentido, a empresa acaba colocando como se fosse um auxílio saúde e não um auxílio acidente. Né? Porque, às vezes, até quando você sofre um acidente físico, acontece em algumas situações, a empresa não coloca dessa forma, mas você pode procurar, né, ou um advogado, ou um sindicato, para que você consiga mudar a configuração do auxílio e você consiga ser reconhecido que aquilo não foi um auxílio-doença, mas sim que teve nexo com a forma de trabalho, com esse tipo de gestão do trabalho. Priscila, teremos mais 2 pessoas para fazer, Isabela aqui, 2 pessoas fazendo pergunta, depois a gente encerra, tá? Tá, obrigada, Isa. Obrigada. Boa tarde a todas. Prazer, olha, para mim é um privilégio estar aqui, ouvindo vocês. Muito obrigada, tá? Meu nome é Judite, eu atuo há 35 anos na área de TI. Obrigada. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Pensando em que é tão difícil para a mulher poder ter voz em reuniões, em meetings, e poder falar sobre as suas ideias, eu gostaria de saber qual que é a estratégia mais eficaz para nós mulheres nos posicionarmos e buscar aliados dentro de times que são majoritariamente masculinos, de uma forma que não prejudique a nossa carreira. Essa é a pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Não tem receita de bolo, né, gente? O que tem é a gente ir cavando esses espaços de uma forma mais incisiva, de uma forma mais profissional, de uma forma menos tímida, trabalhando essa nossa vulnerabilidade e acho que conectando esse anseio de se colocar de uma forma mais positiva, né? As mulheres têm muito medo, né, de se colocar, têm muito medo de opinar, especialmente quando uma pauta que está reunindo mais homens do que mulheres. Mas a péssima notícia é que ainda somos muito menos mulheres do que homens nas pautas decisivas. Então, é muito importante que a gente saia da gaiola mental de ter o medo, né, e realmente se expor, se lançar. Eu não sei se a doutora concorda com isso, a Priscila também, mas de qualquer forma, obrigada pela sua questão. É uma questão fundamental e eu não sei se eu respondi, mas de todo jeito, os caminhos é mesmo que a gente vá fazendo esse trabalho de formiguinha, na minha opinião. Obrigada, Mara. Resistência. Temos uma última pergunta aqui. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Daniela, eu atuo como analista de creche. Mais perto do microfone. Hoje é a primeira vez que eu estou participando do evento, gostei muito, agradeço a oportunidade. E eu queria saber de vocês quais são os sintomas do burnout, porque às vezes a gente tem uma amiga, um colega de trabalho que está com burnout e por diversas questões que vocês comentaram, não querem dizer que estão doentes, não querem aceitar que estão doentes. E a gente pode tentar ajudar de alguma forma. Eu queria entender quais são os sintomas que a gente pode identificar no dia a dia. Posso responder? Acho que você pode complementar. O burnout, ele é uma doença mental decorrente do trabalho, né? É lógico que a gente é uma totalidade, a gente é uma pessoa composta de diversos aspectos e, obviamente, quando eu tenho o problema da dupla jornada ou tripla jornada que as mulheres todas têm, isso já é um fator agravante. Entretanto, para ser caracterizado como burnout, ele precisa estar ligado, como a doutora Bárbara bem explanou, na questão do nexo com o trabalho desenvolvido, com a forma de pressão que é exercida,
daquelas metas inalcançáveis que são lançadas. Então, tudo isso é alguma coisa que a gente pode perceber. Como é que eu percebo isso no meu colega? Bom, o colega primeiro começa a ficar improdutivo, começa a ficar uma pessoa desmotivada, aquela música do Fantástico causa depressão profunda nele, né? Quando escuta a mulher, ai meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. E a questão da gente o desempenho do colega cai de forma absurda. Então, como é que eu percebo? De repente, o meu colega, que era um cara ótimo, que dava conta de tudo, começou a não dar conta. Isso pode acontecer eventualmente, aconteceu algum problema e coisa e tal, mas quando a coisa é cotidiana, a produtividade não consegue melhorar, a pessoa não consegue melhorar, você chama a pessoa para tomar um chopp, que ele ia sempre, toda quinta, toda sexta, não vai mais, não quer mais, começa a se enclausurar e começa então, ou engorda muito ou emagrece muito, sem tomar Monjaro, né? Quando toma Monjaro emagrece muito, mas você começa a perceber sinais de inapetência, a pessoa não tem mais vontade, vai perdendo a vontade mesmo, você vai sentindo isso. Tá? E é alguma coisa que é bastante perceptível quando a gente tem um mínimo contato com as pessoas. Daí a importância que a gente tem de apoiar um colega, porque ele pode estar passando por uma situação difícil, mas ser um momento pontual e não ser um burnout. Tá? O burnout é alguma coisa que vai se arrastando, pode ser fruto de uma depressão mal cuidada e que vai, então, enveredando para outras áreas da vida. Respondi sua questão? Priscila, nós temos tempo para uma última pergunta? Nossa, eu gostaria que a doutora Bárbara só complementasse a resposta. Ok, por favor. Eu já achei a explicação maravilhosa, até porque a doutora Mara é a profissional técnica, né, na parte da psicanálise, então, mais para a gente, mais na minha experiência de escuta de trabalhadores que passaram por isso, porque quando chega na gente, para a gente tutelar a questão, sempre tem um profissional que deu aquele diagnóstico, né? Então, mas o que eu escuto, né, além de tudo que a doutora Mara trouxe, muito bem explicado, eu acho que mais também a questão de uma paralisação, essa falta de motivação de ir para o trabalho, né? A pessoa chega no trabalho, já chora, não consegue reagir ali naquele espaço, porque ela antes, e ela percebe a mudança, antes ela gostava de ir para o trabalho, tinha esse estímulo, e de repente isso sai, né? Você perde essa vontade. Então acho que também são outros fatores, outros sintomas que acabam tendo nessas situações de burnout, né? Com as pessoas. Obrigada, doutora. Mas eu convido a moça que fez a pergunta a procurar pela diretora Isabela. Isabela fala muito bem, né, sobre burnout. Então, Isa, você pode deixar seu contato com ela, poder acolhê-la também, tá bom? Deixa sim, obrigada. O presidente está dizendo que a gente pode fazer uma palestra na sua empresa sobre burnout. Aê, presidente. Obrigada, presidente. Bom, encerramos aqui esse riquíssimo painel. Eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Bárbara. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter enriquecido a nossa tarde com os seus ensinamentos. Também queria agradecer a Mara, também muito obrigada, Mara, por ter compartilhado conosco a sua experiência. Agradecer as diretoras que também participaram dessa conversa junto conosco. E vou dizer para vocês só um minutinho que a gente vai entregar um presente para vocês. Obrigada, pessoal.